últimas do mercado, bastidores, finanças, pay-per-view da Globo e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000, com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras. A missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Antes de passar as notícias, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações dos 4 jogos. Bora falar agora sobre Fernando Seabra. Você sabia que o novo técnico do Cruzeiro é dono do menor salário entre os times da Série A? Pelo menos em relação àqueles 12 times que são os super badalados, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Seabra era auxiliar fixo do Cruzeiro até o ano passado, se mudou para o time B do Red Bull Bragantino nesse ano, onde ganhava R$50 mil por mês. O Cruzeiro ofereceu quintuplicar o salário do Fernando Seabra, ou seja, hoje ele ganha na casa dos R$250 mil, ainda assim muito menos do que seus concorrentes grandes. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o Renato Gaúcho no Grêmio e o Eduardo Cudê no Internacional ganham acima de R$1 milhão mensais. Em São Paulo, o dono do melhor salário é o técnico Abel Ferreira do Palmeiras, R$3 milhões por mês. Já Antônio Oliveira do Corinthians, Thiago Carpini do São Paulo e Fábio Carille do Santos ganham acima de R$600 mil mensais cada. No Rio de Janeiro, o Tite é o mais bem pago, R$1,5 milhão mensais no Fla. O segundo lugar é do Ramon Dias, R$1,2 milhão por mês no Vasco. Fernando Diniz e Arthur Jorge ganham na casa dos R$800 mil por mês. Já o rival direto do Cruzeiro, o Atlético, tem no Gabriel Milito, um dono de um salário de algo na casa de R$1,250 mil mensais. Esse valor também inclui seus 4 auxiliares, nada que se compare aos R$250 mil por mês do Seabra. Bora falar agora sobre o pay-per-view da Rede Globo, que está correndo enorme risco de desaparecer ou se tornar um produto em extinção. Vou explicar o porquê. A cada ano que passa, o pay-per-view da Globo tem perdido assinantes, talvez por conta da pirataria, talvez por conta do valor. A verdade é que o pay-per-view tem perdido assinantes ano após ano. E para 2025, a chance dele se tornar um produto extremamente ruim é gigante. Isso porque a Libra, que assinou com a Globo, detém apenas 9 dos 20 clubes da Série A. Existe a chance de o Corinthians ainda entrar para a Libra, mas hoje a realidade do pay-per-view, ou melhor, da Globo, é de 4 jogos e meio para serem exibidos por rodada. Só que ela tem que exibir jogos na Globo, tem que exibir jogos no Sport TV e o que sobrar vai para o pay-per-view. Então a tendência é que jogos exclusivos do pay-per-view sejam muito poucos, talvez um no máximo por rodada. E esse número de assinantes que vem caindo vai sofrer uma debandada sem precedentes. Certamente até porque 11 clubes que integram o Forte Futebol não têm acordo com o pay-per-view da Globo e não devem ter seus jogos exibidos no pay-per-view. Diante disso, a consequência para os clubes, uma queda vertiginosa nos direitos de transmissão de TV. Bora mudar de assunto e falar sobre Luciano Rodrigues. Já ouviu falar? Atacante, 20 anos de idade, centroavante uruguaio, tratado como uma das grandes promessas por lá. E ele passou a ser especulado nas últimas, vou dizer nos últimos dias, desde o início dessa semana, como possível reforço do Palmeiras. Isso, por enquanto, não passa de um boato nas redes sociais. O que eu fiz? Fui checar com o pessoal do Palmeiras se existe alguma negociação antes, só um contexto. Palmeiras busca um substituto para o Endrick, que vai embora na metade do ano. O centroavante que fechou com o Real Madrid vai deixar uma enorme lacuna. Ele é o principal jogador do Palmeiras, especialmente nessa temporada. Sobre o Luciano Rodrigues, atleta que pertence ao Liverpool do Uruguai, já esteve nos planos do Vasco da Gama, é jogador de todas as seleções de base do Uruguai e esteve recentemente no amistoso da seleção principal. Ele, só para você entender, ele é tratado como alguém que vai seguir essa sequência de Cavani, de Luizito Soares, de Darwin Núñez. O pessoal na imprensa uruguaia e na torcida entendem que o Luciano será o próximo centroavante desse nível. Até por isso, ele tem sido alvo de muitas especulações também na Europa. O Vasco, quando tentou contratá-lo no início desse ano, acabou desistindo diante de uma pedida de US$ 12 milhões ou R$61 milhões. O número de fato assusta, mas vale a lembrança de que o Palmeiras contratou o Flaco Lopes na temporada passada do futebol argentino, gastando até um pouco mais, algo na casa dos R$70 milhões por mês.
70 milhões de reais na operação, obviamente, né? O Luciano Rodrigues, na atual temporada, tem 10 jogos e 5 gols. Temporada passada de 34 jogos, 9 gols e uma assistência. Perguntei para minha fonte, vocês estão tentando o Lúcio Rodrigues, como ele também é conhecido? A pessoa disse que há uma série de nomes em pauta sendo discutidos, mas não há um consenso. Ela nem confirmou, nem descartou que o Luciano Rodrigues possa ser contratado. Antes de a gente falar desses assuntos do Maracanã, de reforço, etc., eu queria perguntar para você, Dieguinho. Eu sempre falo para você quando eu estou acompanhando algum conteúdo seu, já te mando mensagem, posto no Instagram, etc. Eu não consegui acompanhar a entrevista do Pedrinho, até porque estou de mudança aqui em São Paulo, até te falei isso, né? Eu queria que você contasse como foi essa entrevista, se tem alguns pontos em destaque que você destaca aí para a gente conversar aqui, até para a gente conversar com o Edmundo aqui sobre essa entrevista do Pedrinho. Muito importante a gente ouvi-lo, né? Muita gente falava, o Pedrinho não tá falando. Pô, deu coletiva e foi no seu podcast agora, né? O pessoal não pode reclamar que ele não tá falando, né? Quer que eu resumo? Por favor. É bom. Não posso falar. Brincadeira. Brincadeira, não, sacanagem. Pedrinho me deu ele brincou comigo ao vivo lá no programa com isso, então tô devolvendo a brincadeira aqui. Cara, foi uma entrevista bem legal. Eu acho que para mim tá claro, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele quando a gente foi falar da presidência, até para contextualizar um pouco para a galera, o Pedrinho, se eu for fazer uma entrevista e passar a fundo a carreira dele como atleta, como comunicador e agora como presidente, eu vou precisar de 2 horas para cada tema, porque dá tranquilamente para você, se for fazer algo profundo. Então, assim, eu falei, Pedro, eu vou tentar, dentro de 2 horas, dividir isso em 3 momentos. Eu comecei pela parte de atleta mesmo, inclusive a gente falou do Edmundo em alguns momentos lá, ele contou um bastidor do título de 97. E aí teve uma pergunta que eu fiz para ele sobre... inclusive, não sei se o Ed quiser comentar durante o programa aqui, porque o Juninho Pernambucano era muito colado com vocês naquele início do movimento da Sempre Vasco, e dos anos para cá eu senti ele meio afastado, não se envolve tanto com a política do clube, apesar de gostar da política nacional, né? Ele até comemora aniversário com o bolo do PT e tal. Então, assim, não é questão de política em si, é política do clube. Mas, enfim, aí nessa resposta o Pedrinho começa a falar da política do Vasco e foi o gancho, a gente só falou praticamente disso depois. Para resumir, uma pergunta que eu faço para ele sobre o porquê da última entrevista coletiva, já que várias vezes ele falou não posso falar, eu fiz a minha leitura, passei para ele e pedi para ele confirmar se eu estava certo ou errado. Se aquela coletiva foi realmente para expor, cara. Para deixar claro, ó, a situação é essa, a relação não é boa, muita coisa que eu não posso falar. O Edmundo, algumas vezes aqui na live, e faço live com vocês há um bom tempo, já via soltando algumas coisas a conta-gota, e tinha meio que uma relação, dizia-se que pro forma a relação era boa, quando na verdade não é, ela ficou fria, ela ficou distante, e no podcast, o Pedrinho até contando um off, ele, o podcast é uma magia, né? A gente parece que sente mais à vontade para falar as coisas, aí ele até falou, corrigindo, podcast não, o entrevistador, parabéns, você me deixou muito à vontade para eu falar, e literalmente o Pedrinho, ele se abriu. Eu via como ele estava agoniado para poder falar, ele cita que não foi ele que fez o contrato, ele reclama, ele acha um absurdo ter cláusula de confidencialidade. Como é que o torcedor do clube, que é o maior patrimônio do clube, não pode saber o que está no contrato? Então, teve muita coisa interessante que ele falou sobre. A gente começou a subir o Scott. Então, assim, para ser sincero, para resumir, porque a entrevista foi longa, eu vi um Pedrinho com sangue nos olhos, com muita ciência e vontade daquilo que ele quer fazer, sabe o preço que ele vai ter que pagar, e que ele tem a ciência também que, dentro desse momento agora, onde tem os 2 próximos anos, que é quando encerram os aportes, ou faz os ajustes que são necessários a ser feito, ou depois um abraço. Então, assim, eu acho que ele está numa reta um pouco mais de colisão nesse momento, porque ele está incomodado com o que ele está vendo do contrato. E ele até cita que, assim, se a gestão anterior tinha um posicionamento mais passivo e não cobrava muitas coisas, aí vocês não podem usar o modus operandi da gestão anterior para minha. E ele até estranha, porque antes, como comentarista, ele recebe o convite para ser o diretor executivo, ele até se oferece para ser o técnico e não o executivo, e aí viria mais um, porque é a posição que ele se sentiria mais confortável. E aí, depois que ele vira presidente, os caras simplesmente se afastam dele. Então, assim, foram as leituras que eu consegui fazer. O Edmundo quiser complementar, ele que está com o grupo, está sempre junto. Se eu tiver alguma leitura equivocada, você, por favor, Edmundo, me desmente aí.
Bom, Dieguinho, eu faço parte do grupo, tenho uma relação extremamente próxima com o Pedrinho e os demais. Então, o meu medo é de atrapalhar o processo, ao invés de ajudar. Porque a minha intenção é de ajudar, é de ver o Vasco forte, competitivo. Por isso que eu falo muito aqui, acabo sendo repetitivo no projeto esportivo, que a gente não vê, né? Por isso, talvez, não conte com o que o Pedrinho tem de melhor, que é a parte esportiva, é a parte de campo. Enfim, o contrato ele é muito mal feito, só que existiam no final, duas chapas disputando a eleição do Vasco. O Pedrinho, mais tranquilo, mais na dele, mais consciente, e o Levin, mais incisivo, que sempre foi contra a SAF desde sempre, e, para nossa estranheza, a SAF se manteve neutra, né, mas pendendo um pouco para o lado do Pedrinho, porque sabia que o Pedrinho é um cara mais tranquilo, mais passivo, né? Mas ser tranquilo e ser passivo não é questão de ser bobo, ser otário, ser omisso, porque, cara, ninguém leva em consideração, para mim é muito impactante isso que eu vou dizer agora, ninguém leva em consideração que a associação, o Clube de Regatas Vasco da Gama, é sócio de 30%. E escolheu o Pedrinho como representante. Então, para mim, é um absurdo o Pedrinho não participar de nada, né? De contratações, de pré-temporada, enfim, entre outras coisas, escolha de camisa, não poder representar o Vasco na FERJ, na CBF. Não sei se ele falou essas coisas aí na entrevista. Falou. Eu fiz questão de renunciar como conselheiro, não aceitei a cadeira da SAF, né? Não aceitei, o Pedrinho queria me botar, eu falei, Pedro, vai dar merda, porque eu não vou aceitar passivamente as coisas que estão sendo feitas. Primeiro que eu já acho covarde você entrar numa reunião que tem 5 de um lado e 2 do outro, né? Talvez a palavra não seja covarde, mas não é justo, né? Não é justo. Você sentar à mesa para decidir alguma coisa onde os votos são iguais e tem 5 de um lado e 2 do outro, né? Então, assim, agora, no início, o Pedrinho ganhou a eleição no dia 11 de novembro, num sábado. A gente comemorou bastante ali no domingo. Na segunda-feira, por quê? Por qual motivo? Porque 2 representantes da SAF, donos, aí eu já não sei com que percentual, mas 2 representantes da SAF, um alemão e um colombiano, eles estavam aqui no Rio. E aí marcaram a reunião de transição. E a gente comemorou. E a gente ficou feliz. Nessa primeira reunião, já começou a ter problema, porque foi só falado. A 777 é dona de times gigantes no mundo. A 777, só falava da 777. E um dos nossos conselheiros falou, mas e o Vasco? E o projeto Vasco? Quando que o Vasco vai ser campeão? E aí, por questão de língua, né? Parecia que eles ignoravam. E aí, um cara importante, né, na política aqui do Vasco, que não é da Sempre Vasco, que não é do lado do Pedrinho, fez assim, ó, para terminar a reunião. E o Pedrinho viu. O mal-estar já começou ali. O Lúcio Barbosa tentou criar um canal direto com o Pedrinho, chamando o Pedrinho para as conversas, escutava atenciosamente a indicação daquele ou daquele outro, seja diretor esportivo, jogador, técnico, enfim, falar de futebol. Ele sumia por uma semana ou 10 dias,
e voltava dizendo que não foi aprovado. E aí o Pedrinho começou a perceber que não existia o diálogo. Foi quando o Pedrinho quis... Né? Primeiro eu atropelei as coisas, porque tudo isso se deu antes do Pedrinho tomar posse. Então, o Pedrinho não tinha ainda legitimidade para... Opa! Pedrinho não tinha ainda... Desculpa. Tranquilo, estamos juntos. O Pedrinho ainda não tinha legitimidade. Quando o Pedrinho toma posse e vai falar sobre todos esses problemas, ele é notificado e com possibilidade de ser multado com até R$1 milhão. Quer dizer, o cara sai do emprego dele, vai para um cargo não remunerado e eu acho que ele não falou nada, né? Ele só expôs algumas coisas que até aquele momento ele não concordava. E aí ele foi notificado, e ele se assustou. Porque você imagina, porque na nossa cabeça, as pessoas podem acreditar ou não, na minha cabeça, na cabeça do Pedrinho, na cabeça do Felipe, só para falar assim, especificamente dos ex-atletas, é uma forma de gratidão, de dar ao clube tudo, de retornar ao clube o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais valioso hoje, em forma de gratidão pelo que o clube fez por mim. Pedrinho conta a história dele, de que o pai dele era caminhoneiro, né? Dirigia o caminhão do lixo lá do Vasco. Eu morei em São Januário, tudo que eu tenho é graças ao Vasco, pela oportunidade que o Vasco me deu. É claro que tem o meu esforço físico, o meu talento, enfim. Mas se não fosse aquele pontapé inicial, a gente não seria nada. E aí começou o Pedrinho a se irritar e ficar incomodado com aquilo, e começou a consultar o jurídico para ver qual medidas poderiam serem tomadas. Entendeu-se que, nesse primeiro momento, o mais importante era ler as 3.000 páginas do contrato e tomar decisões lá na frente, mais para frente. E aí o Pedrinho se concentrou na reforma de São Januário, que para ele acha que é um legado importantíssimo, que o torcedor do Vasco merece, e acabou com toda boa relação que existia com o representante da SAF, né? A gente não pode nem dizer... Eu às vezes, fico pensando que o Lúcio é o menos culpado. Ele é só um representante, está ali pelo salário vultuoso que ele deve ganhar, e acho que ele, às vezes, gostaria até de pedir um help, uma ajuda ao Pedrinho, como o jurídico faz algumas vezes. Acho que o Pedrinho falou isso, já falou até na entrevista, que eles estavam há meses e meses e meses para liberar uma verba, um valor vultuoso de R$4 milhões, e o jurídico do Vasco, né, o jurídico da associação, liberou em 2 dias, porque são coisas que precisa ter influência, precisa ter conhecimento, precisa conhecer as leis brasileiras. Aí eu já não sei falar juridicamente a palavra correta, então não vou me estender. Mas eles estavam 4 meses para resolver, o nosso jurídico resolveu em 2 dias. Então, e eu posso estender isso, essa possibilidade de resolver N coisas na CBF, na FERJ, sobre o contrato do patrocinador. O Vasco tirou a Pixbet, prometendo triplicar o contrato, e até agora nada. Sabe por quê? Porque eu ouvi dizer que o diretor de marketing foi mandado embora há um tempo e não tem ainda no Vasco. Nem sei se é verdade, eu não sei. Às vezes eu fico com medo de estar falando aqui e não falar com propriedade. Era o diretor comercial, Caetano Marcelino. Ele foi desligado, de fato. Exatamente. Me especiado, diretor comercial. E aí eu acho, cara, que ninguém consegue bater o escanteio lá na área cabecear. Eu não conheci ninguém, pelo menos eu não vi no futebol.
nem o CR7, que é fenômeno fisicamente, ele não consegue bater o escanteio e ir lá na área cabecear. Né? Então, você precisa fazer política. A gente vive num país completamente diferente de tudo, de todos. Né? Você precisa ir à FERJ. Acabei de ler aqui agora uma coisa de um São Paulino, como é que é o nome dele? César Filho, dizendo que, coincidentemente, o Klaus apitou as últimas 3 finais do Palmeiras e o Palmeiras foi campeão nas últimas 3 finais do Campeonato Paulista. Qual a influência disso? É política. Pelo menos eu vou ter certeza que alguém não vai me prejudicar. Porque eu não vi erro grosseiro. Mudei de assunto, mas estou no mesmo assunto. Não vi erro grosseiro do Klaus na final, nas 3 finais, né? Em que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo e reverteu o placar jogando no Allianz Parque. Mas a teoria da conspiração ela existe. Então, se você puder minimizar esses danos, melhor. Aí você tem que ir quase que diariamente a FERJ, a CBF, a Brax, que é quem vende os patrocínios, a Brasília falar com as autoridades. Enfim, o Lúcio não é capaz disso. Eu não estou afirmando que ele é incompetente. Só que ele não é onipresente. Ele não consegue estar em Ele precisa de ajuda. Ao mesmo tempo, por isso precisa de ajuda. E, cara, eu posso afirmar, eu sei que as pessoas sabem disso. A índole e o caráter do Pedrinho é ilibado, é o cara de maior índole, maior caráter que eu já conheci na vida. Então, pode deixar ouro em pó, que ele não vai mexer, se não for de direito dele. Mas, enfim, aqui a gente não está julgando caráter, eu estou julgando conhecimento. Não usar do conhecimento do Pedrinho de uma burrice gigantesca, a menos que você queira mentir para o torcedor. E o Lúcio mentiu recentemente. Quando ele demite o Alexandre Matos, ele diz: nós fizemos 100 milhões em investimentos. É verdade. Mas porque vendeu 190 milhões. Não é dinheiro novo. Não é investimento da SAF em jogadores. Então, assim, igual quando o Costa veio aqui, falou: nosso time nunca mais vai ser pior do que o do Flamengo. Vai ter diferença de orçamento do Flamengo. De orçamento. É mesmo. Diferença de orçamento e de time. Outra mentira. O Vasco foi vendido por 1 bilhão e 400. Mentira. Você vai aportar 700 milhões e vai assumir a dívida. Então é isso aí, minha rapaziada vascaína. Se você chegou até aqui, peço aí que se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative as notificações aí para estar recebendo nossos vídeos. Deixa aquele like e aquele comentário aí no nosso vídeo para estar engajando cada vez mais e chegando a mais vascaínos, né? Você deixando aí aquele comentário ajuda o YouTube a entregar um pouco mais o nosso conteúdo a mais vascaínos. Então é isso aí, rapaziada. O Vasco, né, deixou escapar uma boa contratação do Luciano Rodrigues, ficou naquela enrolação da 777 e acabou que não contratou o jogador e ele pode acabar indo para o Palmeiras, né? Um grande jogador, a imprensa uruguaia aí dá um jogador como uma grande promessa para o futebol uruguaio, né? E sobre a 777, né, aí muitas complicações aí, né? Muitas histórias vai aparecendo e vai ficando cada vez mais difícil de acreditar que essa empresa possa fazer alguma coisa que dê certo no Vasco, né? Então deixa aí sua opinião nos comentários aí, o que você acha sobre a 77.